Oi, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre mais uma função orgânica, que é a função orgânica amina. Então, sem muita enrolação, vamos direto para essa aulinha de amina para a gente sair feliz dessa aula. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as aminas. E para as aminas a gente vai ter que pensar um pouco diferente das aulas anteriores. Eu vou ter que quebrar já a separação das aminas desde o início. Porque as aminas elas podem aparecer de 3 jeitos diferentes na nossa cadeia carbônica. Então eu vou fazer bonitinho, separadinho, tipo a tipo, para que você consiga identificar as aminas. E o primeiro tipo de amina que a gente tem é o que nós chamamos de aminas primárias. E nas aminas primárias o que a gente enxerga na verdade é a presença de uma estrutura muito específica. A presença de NH2 na extremidade da cadeia. Pronto, então você vai se preocupar exatamente com a extremidade da cadeia. É bater o olho na cadeia e encontrar uma estrutura que contenha nitrogênio ligado em 2 hidrogênios na pontinha lá da cadeia, lá na extremidade. E aí quando você bater o olho e enxergar essa estrutura, você vai ter que dar nome para isso. E o nome a gente faz de uma maneira muito específica para aminas aqui. E aqui nas nomenclaturas, a primeira coisa que você vai se preocupar é terminar o nome dessa sua amina que você encontrou na sua questão com a palavra amina. Isso mesmo, todas as aminas precisam ter a palavra amina no nome. E todas as vezes então que você encontra essa estrutura na sua cadeia, ou seja, a sua amina ligada na extremidade da cadeia, é então nomear o restante da cadeia como se fosse um radical. Aqui a sua cadeia sempre terá o nome dos seus radicais, então a cadeia principal em seus radicais. E lembra, se eu estou falando de radicais, eu estou falando que eles vão ter uma nomenclatura parecida com aquelas nomenclaturas de ramificações. Então essa nomenclatura que tem 2 carbonos, que são esses dois aqui, ó, 1, 2, é uma nomenclatura para uma ramificação que é do tipo etil ligado na amina. Então o que a gente vai fazer aqui é colocar na frente do nosso nome a cadeia que se refere a uma cadeia de 2 carbonos. Então o nome dessa nossa amina é etilamina. E é assim que a gente escreve a nomenclatura para as aminas. Um composto mais simples ainda do que esse aqui para as aminas é o próprio H3C ou CH3, como você preferir, NH2. Esse composto é uma amina primária porque tem o NH na extremidade da cadeia, o NH2, né? E tá ligado numa cadeia carbônica que só tem um carbono, portanto, o radical dessa cadeia é metil e o nome desse cara aqui então é metilamina. E é assim que você vai se divertir nomeando as aminas primárias. Vamos então para as aminas secundárias para você continuar se ambientando com essas nomenclaturas. Mas olha, eu já quero te adiantar desde agora que você não precisa muito se preocupar com nomenclaturas mais complexas de cadeia. Os vestibulares, se eles cobram amina, eles querem muito mais que você saiba identificar a amina numa cadeia muito grande, ou até mesmo que você conheça as propriedades físicas que a gente vai falar no final dessa aula. Mas dificilmente o vestibular vai cobrar de você a nomenclatura de uma amina de uma cadeia muito difícil. Então, esses exemplos que a gente está falando são exemplos pequenos, mas que servem muito bem para que você saiba dar nome para as cadeias e que vão ser sempre cadeias muito fáceis. E essa nossa segunda possibilidade de cadeia são as aminas secundárias, que tem a presença de uma estrutura um pouquinho diferente das primárias. Olha só, nesse caso aqui o que a gente encontra é um nitrogênio ligado a somente um hidrogênio, diferente daqui que a gente tinha 2 hidrogênios, e com 2 ligações sendo feitas com cadeias carbônicas. Olha, uma coisa que eu não dei muita ênfase no começo, que eu vou dar bastante ênfase agora, é que essa ligação em vermelho é obrigatoriamente uma ligação com uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica pode ser qualquer coisa, menos um C-dupla-O. Como assim, Taif, não pode ser um C-dupla-O? Exatamente, um C-dupla-O a gente vai mostrar depois que é uma próxima função orgânica. Então fica ligado que todas as vezes que a gente falar aqui de uma amina, essa ligação em vermelho ou essas ligações em vermelho precisam ser preenchidas por grupos carbônicos. Então no caso da amina secundária, o que a gente tem é um nitrogênio ligado em um hidrogênio e em 2 grupos carbônicos diferentes ou iguais entre si. Tanto faz, pode ser tanto diferente quanto igual. E a partir desse momento, perceba que se eu tenho nitrogênio ligado em 2 grupos, ele funciona como um heteroátomo na cadeia. Então fica fácil de identificar esse nitrogênio sabendo que ele é um heteroátomo. Então, já que ele é um heteroátomo, a presença dele vai se dar no meio da cadeia. E lembra que o meio da cadeia é qualquer coisa que não seja extremidade da cadeia. E a nomenclatura de aminas secundárias também é uma nomenclatura muito parecida com a nomenclatura das primárias. Só que agora a gente percebe que a gente tem 2 grupos para nomear. Então o jogo muda um pouco. Mesmo mudando um pouco, o nome da amina continua
continua terminando com a palavra amina. E aqui, quando a gente identificava, nesse caso das aminas primárias, somente a cadeia ligada na amina, o que a gente vai ter, então, a identificação de todos os grupos substituintes ou de todos os radicais em ordem alfabética. E pronto, simples assim, você vai conseguir dar nome para as aminas secundárias. Já te adianto que o esquema das aminas terciárias é exatamente o mesmo desse daqui. Então, para dar nome para uma amina terciária, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez aqui para a secundária, colocar os radicais em ordem alfabética. Observe então essas duas estruturas aqui junto comigo. Olha só, eu consegui identificar a presença do NH ligado a dois grupos carbônicos, cada um desses grupos carbônicos com apenas um carbono nas suas pontas, portanto eu tenho dois grupos, ou seja, dois radicais do tipo metil. Nesse caso especificamente, como eu tenho dois grupos exatamente iguais, eu não tenho como colocar em ordem alfabética, então eu só repito indicando quantas vezes esse grupo aparece. No caso do grupo metil, ele aparece duas vezes, então ele é uma dimetilamina. E é assim que a gente dá nome para esse composto. No caso desse segundo exemplo, o que a gente vê são dois radicais um pouco diferentes, um com um carbono e o outro com dois carbonos. Então o que a gente faz é numerar ou ordenar a nomenclatura em ordem alfabética. E se tem que ser em ordem alfabética, este grupo é um grupo etil, porque é um grupo com dois carbonos, e esse é um grupo metil, então na ordem alfabética o E vem antes do M, essa é o etil-metilamina. Perceba que vem tudo junto mesmo, não tem hífen, não tem nada, a palavra vem toda junta com a amina no final. Então perceba que existem algumas poucas nuances entre o nome deste cara, e o nome do terceiro tipo de amina que a gente vai falar agora. E com a amina terciária, então, que a gente vai falar agora, que é aquele tipo específico de amina que tem a presença, agora finalmente, de nitrogênio com todas as suas possibilidades de ligação preenchidas com grupos carbônicos. Ou seja, todas essas ligações são grupos contendo carbono e não mais hidrogênios como nas aminas anteriores. Ou seja, de novo, esse nitrogênio é um heteroátomo, só que nesse caso agora os três grupos são carbônicos. E se ele é um heteroátomo, isso aqui está de novo no meio da cadeia. E para dar nome, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no anterior, eu já tinha te falado isso, então eu agilizei um pouco a nossa vida. Vamos pensar somente nos exemplos possíveis para esse cara. E os dois compostos que eu separei para a gente dar nome são esses dois aqui. E o que eu quero que você perceba é que nesse primeiro exemplo a gente tem três grupos exatamente iguais, do mesmo jeito que a gente tinha visto na amina secundária. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é repetir os radicais que aparecem aqui. No caso, eu tenho três radicais iguais, portanto é tri, e os radicais são do tipo metil. E termina o nome em amina. Então esse é o nosso trimetilamina. A trimetilamina, na verdade, é uma estrutura bastante famosa e que você provavelmente não adoraria de estar perto, de dar aquela cheiradinha gostosa, porque o trimetilamina tem um cheiro insuportável. Essa belezinha tem cheiro de peixe. E por que eu tô falando isso? Os vestibulares não vão te perguntar se você sabe se a amina tem cheiro de peixe, mas é um conhecimento bastante importante, porque as aminas, de um modo geral, elas têm esse cheiro mais característico. Existem outras aminas maiores, inclusive, que tem cheiro de carne podre, cheiro de carne em decomposição. Então essas aminas, elas são bem características por esse cheiro forte delas. E de novo, nesse caso, a gente tem dois grupos iguais do tipo metil, exatamente do mesmo jeito que aqui, e esse outro radical aqui, eu preciso que você perceba que é um radical que parece um benzeno, na verdade seria um benzeno se ele não tivesse sido considerado como um radical. Como ele é considerado um radical, a gente chama ele de fenil. E esse radical fenil, o F vem antes do M, na ordem alfabética, portanto fenil vem antes de metil, ele é o fenil dimetilamina. O nome é estranho mesmo, o nome é feio, mas é assim que a gente dá nome para as aminas. E de novo, dificilmente você será cobrado ou cobrada pela nomenclatura das aminas no seu vestibular. Você será cobrado muito mais pelas propriedades físicas que a gente vai falar exatamente agora. E de todos esses pontos importantes que a gente vai falar agora sobre as aminas, um dos mais importantes que eu quero que você guarde é que as aminas, de um modo geral, elas apresentam um caráter básico. Isso mesmo, do mesmo jeito que nos vídeos atrás a gente falou sobre a função orgânica ácido carboxílico, que possui caráter ácido porque libera H+ em solução, nós temos aqui uma amina, que é uma outra função orgânica que tem características de base. Tá aí, Fih, por que tem característica de base? Porque quando eu coloco para reagir com um ácido qualquer, forma um sal orgânico. Como o que eu vou te mostrar no exemplo aqui agora, mas eu só quero que você guarde primeiro que forma sal na presença de ácido. Como é que é, Taif? Exatamente, ó, imagina que a gente tem CH3NH2 e quando isso reage, por exemplo, com um ácido bonitinho que é o HCl, vai formar uma estrutura muito interessante pra gente, que eu vou colocar aqui embaixo, que é essa daqui, ó, que é uma estrutura basicamente da agregação desse HCl dentro dessa amina. Ele vem pra cá formando essa estrutura com íons de fato, e se tem íons, a gente tá falando de um sal. Portanto, esse sal é um sal orgânico formado da reação de uma amina com um ácido inorgânico. Ou seja, as aminas possuem caráter básico. Taif, esse caráter básico ele é muito acentuado? Não, as aminas são consideradas
chamadas bases fracas, bastante fracas. Então elas deixam o meio básico, mas não tão básico assim. Elas costumam ser bem mais fracas que as bases inorgânicas. E eu vou aproveitar esse mesmo composto que a gente usou aqui no exemplo do sal, para a gente falar então um pouco sobre as interações e propriedades físicas que as aminas podem ter. Perceba que nesse meu exemplo aqui é uma amina que tem um carbono somente, então é uma metilamina. E essa metilamina, então, quando na presença de água, tem esse hidrogênio muito propenso a fazer essa interação aqui com o oxigênio da água, formando o que nós conhecemos muito bem como ligação de hidrogênio. Ou seja, as aminas, de um modo geral, fazem ligação de hidrogênio com a água quando são aminas primárias e secundárias. As aminas terciárias que eu acabei de apagar são aminas ligadas em 3 grupos carbônicos e, portanto, não tem hidrogênio disponível para fazer ligação de hidrogênio. Então perceba que aminas primárias ou secundárias podem fazer ligação de hidrogênio com a água e são solúveis. Portanto, eu vou colocar aqui exatamente isso, que aminas primárias e secundárias são solúveis em água, e que se elas são solúveis em água, elas também fazem ligação de hidrogênio com a água. Mas do mesmo jeito que as primárias e secundárias são solúveis, as aminas terciárias, de modo geral, elas não costumam ser solúveis em água, já que nenhum dos 3 grupos carbônicos vai poder ter essa capacidade de interagir com a água por ligação de hidrogênio. E eu vou apagar esse exemplo aqui para aproveitar dele e falar um pouco mais sobre as propriedades em relação à temperatura de fusão e de ebulição desses compostos que nós chamamos de aminas. E lembra, para analisar a solubilidade eu comparo com a molécula de água, eu ponho para interagir com a molécula de água, e para estudar a temperatura de fusão e de ebulição, nós colocamos uma molécula na presença de outra molécula exatamente igual e analisamos o que pode surgir de interação. Taif, até agora a gente só tinha visto ligação de hidrogênio acontecendo com moléculas que possuem oxigênio nela. Como que funciona então a ligação de hidrogênio em moléculas que possuem nitrogênio? Olha, é o caso específico dessas aminas aqui, que você precisa perceber que quando elas interagem entre elas, esse nitrogênio possui um par de elétrons não ligantes nessa região, porque ele tem o seu octeto completo na camada de valência, e o hidrogênio interage exatamente com esse par eletrônico, formando então a nossa ligação de hidrogênio. Ou seja, quando eu coloco uma amina próxima à outra, se essa amina for uma amina secundária ou uma amina primária, nós sempre teremos então esse par eletrônico interagindo com o hidrogênio da outra molécula, da molécula imediatamente do lado. Portanto, sempre teremos em aminas primárias e secundárias um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Então, nesse caso aqui, até vou fazer uma separação diferente para nós. Vou falar que primárias e secundárias apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, e que as aminas terciárias, por terem os 3 ligantes compostos por grupos carbônicos, não apresentarão este hidrogênio capaz de fazer essa interação do tipo ligação de hidrogênio. Então serão grupos, de um modo geral, polares, porém que não fazem ligação de hidrogênio. Todas as vezes que é polar, mas não faz ligação de hidrogênio, só faz ligações do tipo forças de polo permanente. Então as aminas terciárias possuem baixos pontos de fusão e de ebulição. Baixo quanto, Taif? Olha, costuma ainda ser maior do que dos hidrocarbonetos, mas não costuma ser tão alta quanto as aminas secundárias e primárias. Então toma cuidado e tem que saber fazer essa diferenciação. Numa questão de vestibular, é possível que ele faça esse tipo de pergunta baseado no tipo de amina que você está identificando na questão. E para a gente finalizar aqui então, a gente vai falar um pouco sobre as aminas na indústria. Olha, as aminas não têm tantas aplicações tão importantes assim. Óbvio que elas estão participando de processos que são muito conhecidos por nós e que estão bastante presentes na indústria, mas que de um modo geral o vestibular não costuma te perguntar muito sobre eles. Por isso não são tão importantes. Mas na indústria as aminas estão presentes na produção de sabão, amaciante e em um outro processo muito importante, que é um processo de vulcanização da borracha, que é um dos processos de produção dos pneus automotivos. Ou seja, a produção de pneus envolve o uso de aminas no processo de vulcanização. Bom, e com isso você sabe basicamente tudo que você precisa saber sobre aminas. Lembra que se o vestibular for cobrar para você, ele vai cobrar identificação em cadeias provavelmente grandes. Então você precisa saber identificar e diferenciar aminas primárias, secundárias e terciárias, e além disso, também suas propriedades. Lembrando de diferenciar aminas primárias e secundárias das aminas terciárias, por causa de suas estruturas. E é isso. Agora é só você estudar um pouco mais, fazer os exercícios que tem para fazer, e lembra, se precisar de qualquer ajuda, entre em contato com a gente. Eu tô aqui para te ajudar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Tchau!